Olá pessoal, meu nome é Guilherme Esmeraldo, este é o vídeo de número 26 de estudo do CompSim de Computer Simulator versão 08.9 Alpha. Bom, neste vídeo nós veremos de forma prática como realizar operações aritméticas. Tá? Para tanto, vamos seguir a nossa dinâmica de projeto baseado em plataforma. O primeiro passo é criar a nova plataforma. Como será um exemplo básico, selecionaremos a opção Default, e aí vamos criar o nosso template da aplicação. Nós temos que ir aqui no menu File, New, e aí sim nós já temos o nosso template. Tá? Vou remover aqui os comentários, para deixar o código mais enxuto, e vou criar aqui as minhas variáveis. Tá? Bom, o que nós faremos nesse primeiro exemplo? Nós faremos o equivalente a uma operação de incremento em C. Seria um V1++, ou V1 recebe V1 mais 1. Então eu vou declarar aqui embaixo, vou definir na realidade a minha variável, então V1 do tipo inteiro, e vou inicializar aqui com o valor 10, por exemplo. O valor 10, pronto. Bom, aqui na minha seção de código, a gente viu que para realizar uma soma no CompSim, eu preciso que um dos operandos já esteja no acumulador. Tá? Bom, para fazer isso, a gente pode, por exemplo, tem duas formas básicas de fazer isso. Uma delas é criar, por exemplo, uma segunda variável aqui, que eu vou chamar de one, e conter o valor 1. E aí eu preciso carregar o valor de uma variável no acumulador, a gente já viu no vídeo de acesso à memória. Então, LDA V1, com isso eu carrego o valor de V1 no acumulador, e aí eu posso somar agora com 1, sendo que 1 vai estar na variável chamada one. Então, basicamente, o que eu preciso fazer é add one. Tá? Com isso, eu incremento o valor de V1 mais 1. E aí eu preciso guardar o resultado na variável V1 novamente. Tá? E aí a gente viu no vídeo de acesso à memória que para guardar o valor que está no acumulador, eu uso STA e V1. Tá? Bom, esse é o nosso primeiro exemplo. Vamos ver aqui o nosso relatório do código. Ok? Ele está me dizendo o seguinte, que a variável V1 está no endereço 5, a variável one está no endereço 6, tá? E aqui embaixo eu tenho o seguinte, no endereço 5 eu tenho o valor 10 e no endereço 6 eu tenho o valor 1. Tá? Vamos carregar esse programa na memória, para a gente ver passo a passo a execução. Então eu venho aqui na opção Program, Assembly and Load. Tá? Como são apenas 3 instruções, eu vou manter essa configuração aqui, de 100 ciclos para o intervalo de um segundo de tempo simulado. Tá? Vou clicar aqui Step. O primeiro passo aqui é verificar os valores das variáveis, por exemplo, o ano está com 1 e V1 está com 10. Certo? Aqui na aba Flow, a gente vê o ciclo, o fluxo de execução. Então a gente sabe que a instrução que está em marrom é a que está em execução e a que está em verde é a próxima que vai ser executada. Bom, na aba Log, o que é que ele vai me dizer? Que no ciclo 0, esse primeiro ciclo de relógio que foi disparado aqui, quando eu cliquei em Step, ele fez o fetch, ou seja, ele buscou a instrução na memória. Quando eu clicar de novo aqui, ele vai dizer o seguinte, foi decodificado e foi executada a instrução que era para carregar o valor de V1 no acumulador. Então, se a gente vir aqui no painel da CPU, a gente vai ver que o acumulador agora tem o valor 10, o valor 000A. Tá? Bom, clicando de novo aqui Step, eu já estou agora, o marrom aqui já está na instrução Add, ou seja,
De acordo com o log aqui, o próximo passo, ó, o ciclo 2, foi realizar um fetch, ou seja, foi buscar a instrução add1 na memória, né? Quando eu clicar de novo step aqui, o que é que vai acontecer? A CPU, né, decodificou a instrução, viu que é uma instrução de adição, e aí somou, né, fez o acesso à memória, trouxe o valor 1, referente à variável 1, e somou já com o valor que ele tinha lá no acumulador, que era 10, ficando aqui, ó, 11. Né? Dá para ver aqui que antes o acumulador estava em A, que é 10 em hexadecimal, e agora está em B, né? Ou seja, ele fez o incremento do valor, né? E aí a gente precisa agora salvar o resultado em V1, né? Que é a nossa próxima instrução, ó, STA V1. Quando eu clicar aqui em Step, né? Lá na aba Log, a gente vai ver que o ciclo de clock 4, né? É busca da instrução, ou seja, o processador foi buscar a instrução STAV1 na memória, né? E no próximo passo, ó, o que é que ele vai fazer? Ele vai identificar que a operação foi de salvar, né, o que está no acumulador na memória, né? O que está no acumulador, ó, é B, né? O que estava na memória era A, ou seja, o valor de V1 era A. O valor de V1 agora espera-se que seja B. Como é que a gente sabe disso? Pode vir aqui na aba Variables, ó, V1 passou para 11, era 10, passou para 11, e também pode ir lá no endereço de memória, né, onde eu tenho aqui marcado, ó, 000B, marcado em verde escuro, ou seja, que foi o último endereço de memória acessado, que o verde escuro significa que é o acesso via MAR, tá? Então o último acesso foi esse endereço aqui, e foi para atualizar o valor da variável V1, que era 10, passou para 11, tá? Bom, seguindo o fluxo aí, a próxima instrução é para encerrar a execução, né? Então eu cliquei uma vez, ele fez o fetch, cliquei outra vez, é o halt, ou seja, o processador parou, e aí se eu continuar clicando, ó, a minha simulação, né, continua até chegar ao fim da configuração. Eu posso parar aqui, ou posso clicar em Run para seguir a simulação, ok, finalizou e resetou, tá? Bom, a gente pode acompanhar de uma forma mais rápida, verificando aqui, por exemplo, a aba Variables, né? Então eu posso aqui, ó, Step, 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 e aí sim, ó, atualizou o valor de V1, tá? Então ele encerra a execução, né? E aí sim a nossa aplicação foi completa, tá? Vamos fazer agora uma aplicação um pouco mais complicada, né? Utilizando uma outra instrução que não foi trabalhada ainda, mas que pode simplificar o meu código. Por exemplo, para somar a variável v1, eu tive que criar uma variável chamada one, né? Eu posso excluir essa variável one, tá? E aí, em vez de carregar primeiro o valor da variável v1, eu posso substituir essa instrução por essa aqui, ó, move 1. Ou seja, a instrução move ela é responsável por atribuir valores ao acumulador, né? Então, o valor que vai ser colocado lá no acumulador é 1, tá? E aí, o que é que eu faço? Em vez de somar 1 com ano, eu coloco aqui 1 V1, tá? Então, aqui eu inverti, é como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó, 1 mais V1, tá? Qual a vantagem de utilizar a instrução move sobre aquela onde eu criei uma variável adicional chamada one? Bom, aí eu economizo memória, né? É uma variável a menos alocada em memória, tá? Bom, eu vou de novo, né, carregar esse programa na memória, que aí já é um novo programa, tá? E aí vamos ver passo a passo, né? Ó, a primeira instrução é o move one, ou seja, ela simplesmente vai adicionar um valor 1 no acumulador. Então, se a gente clicar aqui, né, a gente vendo aqui o log, né, a CPU fez o fetch, ou seja, buscou a primeira instrução, e quando fez step, ó, ele identificou que era a instrução move. Se a gente observar o valor do acumulador, o valor agora está em 1,
tá? Então ele realmente adicionou, atribuiu aí o valor 1 ao acumulador, né? Próximo passo agora é a instrução de soma, né? Cliquei Step, o processador foi buscar essa instrução, ó, ciclo 2 é o fetch, ele foi buscar essa instrução na memória, né? Clicou Step de novo, voltando aqui em log, ele vai identificar que é a operação de soma, então ele vai somar 1, que ele já tem no acumulador, né? Com o valor de V1 que ele foi buscar lá na memória, tá? E aí 1 mais 10 vai dar 11, e eu tenho já aqui, ó, no acumulador o valor 11, tá? E a próxima operação é salvar o resultado em V1, como a gente já viu, né? Então, se eu clicar de novo aqui em Step, ele vai buscar a instrução STA, né? Clicou aqui, ele vai lá e executa a instrução STA, e aí eu tenho, ó, o valor 11 na variável V1, tá? Então, essa segunda abordagem ela é um pouco mais interessante porque eu economizo memória ao declarar uma variável a menos, tá? Então, eu vou parar aqui, vou resetar, vamos passo a passo de novo, tá? Clicando aqui, ó, o valor de V1 está 10 e agora passou a ser 11, tá? O processador provavelmente já parou, né? Aqui no log, ó, ele já parou. A gente pode ou clicar Run para seguir, ou Stop para encerrar, e aí resetar a nossa plataforma para uma nova simulação, tá? Bom, para a gente fechar, né, eu vou agora fazer mais um exemplo de subtração entre duas variáveis, tá? Então eu vou subtrair aí 10 de... aliás, 6 de 10, né? Eu quero encontrar aí um valor 4, tá? Aliás, vamos subtrair 10 de 10, tá? Que eu quero ver aquela coisa do status flag register, né? Do registrador de sinalização de status, para ver se ele vai disparar aqui as flags. Eu tenho a flag Z, que é de 0, flag S, que é de negativo, signal, né? Negativo, e a flag odd overflow, tá? Então eu vou mudar aqui a minha aplicação. Tá? Então a minha aplicação vai ser o seguinte: V1 vai receber V1 menos V2, tá? Então aqui a dinâmica a gente já conhece, né? Eu preciso carregar o valor, o primeiro valor, no caso V1, né? Ao acumulador. Então para isso eu uso LDA, ok? Preciso subtrair o valor de V2 do que está no acumulador. Então eu faço sub V2, tá? E o resultado eu gravo em V1, tá? Então aqui continua STA V1, ok? Vamos lá carregar esse programa para a memória, assembly load, ok? E aí vamos analisar, né, a sequência da execução, tá? Quando eu clico aqui em Step, eu tenho V1 10, V2 10, tá? Então tá ok. Seguindo aí o log, né? Quando a gente clicar em Step, vai ser carregado o primeiro valor no acumulador, né? Que é 10, o valor de V1 aqui. Já dá para ver, ó, que eu tenho o valor 10 no acumulador. A em hexadecimal é 10, né? Vou clicar aqui novamente, né? Então eu tenho o fetch, ou seja, ele vai buscar a segunda instrução na memória. A segunda instrução é a instrução de subtração, tá? Quando eu clicar de novo aqui Step, ele vai realizar a operação de subtração, né? Ele vai subtrair o valor de V2 lá do acumulador. Quando eu clicar aqui, ó, Step, né? Ele realizou a operação. O acumulador, ó, ficou com valor 0. E aí o Status Flag Register, o SFR, ó, setou em 1 a flag 0. Ou seja, ele identificou que o resultado de uma operação resultou em um número 0, tá? Vamos fazer aqui um outro exemplo, né? Vamos continuar subtraindo V2 e V1, né? Só que agora eu vou colocar V2 um número um pouco maior, tá? Vai ser o número 11, ou seja, 10 menos 11 vai dar um número negativo, tá? Carreguei esse programa de novo na memória, ok? Vamos abrir aqui a aba log, vamos lá. Começar a simulação passo a passo. Então, no primeiro passo, eu tenho a leitura da primeira instrução, que é carregar o valor de V1 no acumulador, tá? Cliquei aqui mais uma vez, o valor
no segundo ciclo ele decodificou, que era uma instrução de leitura de variável, já atualizou aqui o valor do acumulador em 10 e agora vai buscar a segunda instrução. Buscou a segunda instrução, que é a de subtração, né? Quando eu clicar em Step aqui, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar o valor de memória de V2, que é B, ou seja, que é 11, e vai subtrair do valor do acumulador. Vamos ver o que é que acontece. Então, ó, subtraiu, deu aqui um número FFFF, e deu um número, e no registrador de flags, né, ele setou aqui, ó, como sendo um número negativo. Bom, a priori, o resultado no acumulador parece ser estranho, né? FF, como é que isso é um número negativo, né? Se a gente abrir aqui o conversor de dados, né, a ferramenta Tools Converters, lembrando que os números com sinais eles são representados na notação complemento a 2. Então a gente vai pegar FFFF e colocar aqui, ó, em hexadecimal, FFFF, e sim vai dar menos 1 em decimal. Ou seja, 10 menos 11 vai dar menos 1, que é o resultado que eu tenho aqui no acumulador. Tá? Bom, o resultado ele vai ser gravado na variável V1. Então, se a gente continuar aqui o fluxo, né, de execução, ele leu a próxima instrução, que é a instrução STA-V1 para guardar, né? E aí, quando eu clicar de novo em Step, né, ele vai realizar a gravação do resultado em V1. Para a gente verificar se deu certo, vem aqui na Variables, e aí sim a gente está vendo aqui, ó, V1 como menos 1. Tá? Vamos resetar aqui a simulação, vamos executar aqui um pouco mais rápido, né? Então, os dois primeiros ciclos é a leitura, né, da variável V1 para a memória. Os dois segundos ciclos é a leitura da instrução e execução de subtração. Está aqui, ó, sinalização 1, né? E o resultado aqui no acumulador. E os dois passos seguintes é a atualização da variável V1, que ficou com menos 1. Tá? Bom, pessoal, para a gente fechar, né, para encerrar, vamos tentar aqui ver uma situação de overflow, tá? Para ver o que é que acontece. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar aqui o valor de V1 como o valor máximo, né, que pode ser representado pelo um número inteiro 16 bits, tá? Que é 32.767, tá? E vou colocar aqui, ó, V2 em 1, tá? Então eu vou somar, aqui eu vou modificar o código, tá? Eu vou somar V1 com V2, tá? Para ver se eu realmente vou conseguir aí um overflow, tá? Carregar o programa aqui para a memória, assembly and load, carreguei. Os dois primeiros passos fazem a leitura, né, de V1 para a memória, tá? Tá aqui, ó. Professor, como é que eu sei que esse número realmente é 32.767? Vai lá em Tools, Converter, né? E coloca aqui, ó, em hexadecimal 7FFF. Tá aí, ó, 32.767, né? Que é o número 7FF em hexadecimal, tá? Bom, ao executar os dois próximos passos, eu vou fazer a leitura da instrução, né, adicionar com V2, né, e executar essa instrução. Então, step, step, e aí a gente já viu, ó, que houve um overflow, tá? Houve um estouro de pilha, ou seja, o valor que eu tenho aqui, né, ele supera a capacidade de representar números inteiros utilizando a notação complementar 2, números inteiros de 16 bits, ok? Então houve um overflow aqui, tá? Significa que houve um estouro de pilha e que o valor que está aqui ele é inconsistente, tá? É um valor que realmente não pode ser considerado como um resultado positivo, tá? Um resultado favorável a essa ação, uma vez que o máximo que eu posso representar é 32.767, tá? Bom, só para a gente encerrar, né, vou só recapitular, tá? Nós vimos, né, nesse vídeo de forma prática
as instruções de soma e subtração, né? Que basicamente elas utilizam dois operandos, um deles tem que já estar no acumulador e o outro é o operando da própria instrução que vai ser buscado lá na memória. Tá? Uma vez que esse resultado é computado, ou seja, ou a soma ou a subtração, o resultado é gravado no acumulador e dependendo do resultado, né, se o resultado for um número 0, é disparada a flag 0 aqui do registrador SFR. Se for um resultado negativo, é disparada a flag S do mesmo registrador. E se houver um overflow, né, vai ser disparada aqui a flag O de overflow. Tá? Bom, pessoal, é isso. Até o próximo vídeo.